Amigos do Papo de Redação, hoje uma entrevista muito especial, diferente. Estamos aqui no consultório da doutora Valéria Raul Favaretto. Nós vamos falar sobre fono, vamos falar sobre audição, vamos falar sobre a linguagem, vamos falar de assuntos ligados diretamente à nossa população, às crianças, a senhora, o senhor, os amigos, você que acompanha a nossa programação. Doutora Valéria, prazer recebê-la. Nós hoje fizemos uma visita justamente para que possamos falar sobre linguagem, quando que a criança começa a falar, enfim, como a gente percebe que uma criança tem problema de audição ou vai ter problema na voz. A gente poderia fazer um balanço disso, doutora, para a gente falar sobre esses assuntos relacionados, principalmente a criança, quando que a criança começa a falar? Prazer recebê-la, boa tarde, tudo bom? Prazer, obrigada pelo convite. Eu acho super importante essas explicações, né, que geralmente a gente acha que quando você tem um filho, no caso das crianças, a questão preventiva realmente, né, porque às vezes a mãe tem dúvidas quando começa a falar, quando procurar um profissional, e isso eu acho super importante. Geralmente a gente tem que ter uma orientação de um profissional logo cedo quando você tem dúvida, eu acho que é muito importante procurar. Hoje a gente tem acesso na rede municipal, nos convênios, pelo menos aqui em Sertãozinho funciona bem essa parte. Uma criança, quando ela nasce, ela é considerada talvez de alto risco quando ela é exposta a uma doença, que a mãe às vezes ficou internada, teve rubéola na gravidez, às vezes uma meningite, enfim, nasceu prematura. Então essas crianças pra gente são consideradas de alto risco. E a criança de alto risco, ela tem que ser investigada logo, prematuramente, para problemas auditivos, problemas visuais, problemas no desenvolvimento em geral. Então, hoje em dia, a gente tem alguns testes que são chamados testes da orelhinha, similares, paralelamente ao teste do pezinho, que são feitos nas maternidades, que você já detecta precocemente se essa criança é de alto risco ou não, ou seja, se ela pode ter algum desvio na audição ou não. Se ela for encaminhada, a gente pode realmente estar vendo. Porque às vezes a mãe é muito comum, a mãe chega pra gente com uns 3, 4 aninhos de idade, né, que é a hora que a criança começa a andar, e teria que começar a falar, e ela diz que não, o seu filho não está falando, e aí? Aí você já perdeu, entre aspas, aquele período ideal do desenvolvimento, que é em torno de uns 8 meses, a primeira infância mesmo, onde a criança tem que estar aprendendo a falar, a entender. Então ela chega pra gente tardiamente, você fala 3, 4 anos é tarde, é no desenvolvimento infantil, poderia ser considerado sim. Doutora, com quantos anos que uma criança que teve uma gestação normal, uma criança normal, com quantos anos começa a falar? Em média, né, crianças mais estimuladas, que às vezes já tem um irmãozinho na família, enfim, em média 8 meses, 6 meses, 8 meses, eles começam a dar aqueles primeiros sonzinhos, né, que é aquela brincadeira sem muita intenção. Em torno de 1 ano eles começam às vezes a pronunciar mamãe, papai, já com o significado de chamar vovó, mamãe, papai, já com a intenção dele. Por volta de 1 ano e meio, a criança já conta historinhas, assim, já faz algumas frasezinhas simples, mas que já dá pra gente se comunicar. Então a gente acredita que até 4, 5 anos, tem crianças muito precoces que falam antes, mas em média 4 aninhos, 5 aninhos, a criança já está falando bem, dá pra entender legal. E com os sons, né, que a gente fala, tem mãe que às vezes chega e fala, ela troca pra falar. Então, alguns sonzinhos são esperados, realmente, nada demais, mas é isso que você tem que ver. Ter o comparativo como normal, então as mães que já têm outros filhos, elas percebem. Meu filho mais velho falou cedo, esse não está falando, então essa mãe às vezes chega antes pra gente. Doutora, um outro assunto. Geralmente a criança, ela começa a trocar o S pelo R, enfim, ela começa a mudar a maneira de falar. Ela aprende, começa a falar direitinho, depois ela começa a mudar, ela começa a crescer, começa a mudar a fala. É normal isso? E como corrigir e até quando que a criança costuma trocar as falas? As trocas têm que ser bem investigadas, porque tem vários tipos de trocas. Tem sons que você realmente não consegue estar produzindo ainda antes de uma idade onde os teus órgãos fonoarticulatórios, lábio, língua, eles são preparados na amamentação. Por isso que é muito importante a mãe amamentar. Durante o ato de amamentação, essa criança ela suga e ela está trabalhando toda a tonicidade dos lábios, da língua, das bochechas, preparatoriamente para esse desenvolvimento de um R, de um grupo consonantal como prato, né? É a posição da linguinha que está ali sendo bem treinada. Então você desenvolve isso muitas vezes na amamentação. O que é comum, às vezes as mães que não amamentam, elas tiram o peito, dão na mamadeira,
cortam o bico da mamadeira e com isso a criança suga com muita facilidade, não desenvolvendo muitas vezes isso essa é errado. parte. Isso é errado. Mesmo se você tiver, lógico, sem opção, não tem leite e vai entrar numa mamadeira, deixa aquele furo bem fininho para a criança fazer o mesmo esforço de sucção que ela faria no peito, porque ela vai estar trabalhando realmente toda essa posição de língua, lábio. A mesma coisa a chupeta, né? Dá mamadeira há muitos anos, às vezes tem criança que chega pra gente com 4, 5 anos, 6, tomando mamadeira. Chupeta e mamadeira é uma coisa que a gente não gosta muito na área profissional, mas se for inevitável, que dê só naqueles momentos assim de dormir e tira, porque se virar um hábito, realmente faz uma deformação no céu da boca, na língua, no posicionamento, e isso vai interferir realmente nessa produção de fala. E às vezes a correção vem daí. Não é só aprender a falar, você tem que às vezes usar um aparelho ortodôntico, fazer uma correção, fazer um trabalhinho de musculatura para aprender o sonzinho. Então tem muito a ver com essa história, se a criança chupou tomou mamadeira, chupou chupeta. Às vezes você pega casos, por exemplo, de gagueira, que é um outro perfil, falar errado no sentido da disfluência. A criança até uns 3 aninhos, ela tem uma disfluência natural. É que nem a gente fala alemão, né? Imagino eu sempre dou esses exemplos para meus pacientes. Inglês e alemão. No começo eu não estou muito segura, então eu vou ter uma disfluência natural porque eu estou procurando as palavras certas para falar. Depois disso, a criança vai se afirmando, ela vai entendendo o que ela tem que falar, como ela tem que falar. Só que tem casos que permanecem, porque a criança começa a ser, tira um sarro, fazem bullying na escola, né? Começam a rir a hora que ela fala errado. Aí realmente se perpetua uma gagueira. Aí você tem que tratar a família, os amiguinhos, para mostrar para essa criança como seria a maneira correta de falar. São casos mais graves. Em relação à voz, quando que a gente pode chegar à conclusão que estamos com um problema na voz? Qual o sintoma maior que leva a gente a entender, olha, eu estou com um problema na minha voz? A voz, eu sempre também coloco que é o nosso cartão de visita, né? Quando você chega para uma apresentação, para conhecer alguém, é a voz que vai te apresentar. Então, o fonoaudiólogo, óbvio, tem um ouvido clínico, mas seria muito comum a gente observar uma rouquidão constante, né? Aquela pessoa que fala, uma professora, pessoas que mexem muito com a voz, cantor, crianças também, né? No âmbito escolar, hoje em dia as crianças gritam muito na escola, né? Ninguém fala baixo, sempre tem muito barulho competindo. Aí chega no final do dia, a queixa é essa, no final do dia eu tô cansada, sinto dores nessa região do pescoço, ombro, e sinto cansaço para falar, minha voz muitas vezes some. Então esses são sintomas realmente que a gente deveria procurar um profissional. Porque a corda vocal, que faz a gente produzir a voz, ela fica escondida, né? Então a gente não vê essa produção, por isso que a gente às vezes abusa. Eu falo que é que nem qualquer outro órgão, né? Que você abusa, comendo muito doce, enfim, você não vê o que está acontecendo lá dentro. E aí, procurando um profissional, você começa a ter essa noção. Muitas vezes cantores, professores procuram a gente. Então o que a gente coloca é isso, você é um profissional da voz, que vai usar muito a tua voz, você tem que saber usá-la, respirar, evitar os excessos, para poder manter a tua voz, que vai acompanhar a gente até o fim da vida. Então é necessário realmente a gente ter essa atenção. Ficou rouco, tem cansaço ao falar, a voz não sai com facilidade, vamos procurar um profissional sempre preventivamente. Audição, é ligado a tudo isso? Sim, a gente não é uma orelha separada de uma garganta, o ser humano ele é um todo, né? A audição ela tem a ver com isso. O fator auditivo também, você nem sempre percebe que está ficando surdo, né? Que seria a questão auditiva. Os bebês, muitas vezes você tem isso, a rubéola, a meningite, são doenças muito graves que acometem a parte da audição. Na pessoa mais de idade, muitas vezes você vai desenvolvendo uma surdez devido a fatores genéticos, hereditários, problemas de saúde, como pressão alta, diabetes, remédios, muitas vezes ototóxicos que você toma fortes, vão desencadeando um problema auditivo. Então, assim, nas pessoas de idade, você vai observar que a família muitas vezes se queixa. A gente liga na casa dos meus pais, eles não atendem o telefone, não escutaram, ou tem que aumentar o som da televisão, ou você fala uma coisa e eles entendem outra, né? Fica aquela coisa até engraçada. Mas são sinais de que não está ouvindo direito, tá? E aí tem reabilitação, né? No bebê muitas vezes é mais grave, porque se ele não escuta, ele não vai desenvolver a fala, ele não vai falar. Na pessoa que já fala, já conversa, já tem a linguagem, ela vai ter dificuldade, sim,
socialmente de se comunicar, ela começa a se afastar de uma roda de amigos porque ela fala, eu não vou começar a conversar que eu não vou entender. Então ela começa realmente a se privar dessas situações porque ela não está ouvindo. Sendo que a reabilitação é muito fácil, você adaptar hoje em dia aparelhos auditivos, você tem uma gama enorme de opções, aparelhos digitais que antigamente não tinha, então a tecnologia está muito desenvolvida nesse sentido. E faz com que a pessoa volte a poder se comunicar. E quando que a pessoa tem que usar o aparelho? É quando ela percebe que não está ouvindo nada mesmo? Sim. Ou tem alguma terapia, algum trabalho que pode ser feito para que ela volte a ouvir? Se você faz um diagnóstico, ela tem que passar por um exame auditivo. É fundamental ela passar por um exame de audiometria, que a gente fala no consultório, né? Para tirar dúvida. Eu acho que eu não estou ouvindo bem. Muitas vezes ela vai lá, não, às vezes é uma infecção de ouvido que está tendo, um resfriado, então é passageiro. O otorrino dá um remédio, ela vai melhorar da angina. Mas tem surdez que realmente vem e começa a ficar. Essa pessoa ela vai começando a perceber, não é de um dia para o outro, ela não vai dormir bem e acorda surda. Ela vai percebendo que no dia a dia ela vai tendo essa dificuldade de ter que aumentar, de ter que observar melhor o que a pessoa está falando. Então, ela passando por um exame auditivo, você vai diagnosticar o grau da perda e se já é momento ou não de adaptar uma prótese. Quanto antes ela fizer isso, melhor. Porque antigamente os pacientes chegavam no consultório da gente já muito surdos. E aí eu costumo brincar que não é assim, né? A gente não tem uma terapia para esse caso pior. Você tem que reabilitar realmente enquanto é tempo, enquanto ela tem uma saúde auditiva ainda preservada, para poder fazer alguma coisa e reabilitar realmente para o normal, tá? Então você tem próteses pequenininhas até próteses maiores, que realmente às vezes a pessoa vai precisar de uma prótese grande para aumentar bastante, que ela já está bastante surda. Mas tem vários graus, assim como a parte visual. Tem o grau leve, moderado, severo e profundo. Geralmente as pessoas deixam para quando está um grau severo ou profundo procurar, ou seja, eu estou muito surdo. E não é assim. Quanto antes você reabilitar, melhor, porque você vai cuidando dessa audição antes que ela se torne realmente pior. Doutora, a senhora é médica há quantos anos? Eu sou fonoaudióloga. A fonoaudióloga tem o curso, né, nessa área de fala e linguagem e audição. Eu sou formada há 20 anos. 20 anos. Pela Faculdade de Franca, com especialização em audiologia. Muita gente pode estar pensando, doutora Valéria Hall Favareto, pode estar pensando, mas será que é da família Hall aqui de Sertãozinho, do Clóvis, do Cudite, do Muri, será que é dessa família? Sim, eu sou de família sertanezina, com muito orgulho. Morei um tempo em Franca, né, que os meus pais foram morar em Franca por questões de trabalho. Que muita gente aqui conhece também o Glauber, né? O Glauter. O Walter foi meu pai, falecido. Família de Sertãozinho, os Canezin e Hall, né? Por parte de pai era Canezin, de avô paterno. E tenho muito orgulho. Os meus tios ainda são daqui, família daqui. E meu marido, que é o Favareto, que é o Stefano, também todos daqui. O doutor Stefano, ele trabalha na medicina também. O Stefano é médico, cirurgião plástico. Também já deu algumas entrevistas aqui na STZ. E a gente está atuando aí nessa área com muito orgulho pela CERMED. Quem quiser pode procurar, que é um meio mais fácil, né, de estar em contato, né? Em contato. Doutora, foi um prazer recebê-la no nosso papo de redação, nesse bate-papo, falando um pouquinho. Eu acho que essa participação da senhora é importante, justamente para alertar aquela mãe, aquele pai, que às vezes percebeu que a criança tem algum desvio na fala ou na audição, mas que não despertou ainda para a importância de levar até um médico, até uma fono, porque de repente, depois a gente vê isso, isso não é nada, isso, às vezes não, às vezes é um problema sério. Então é importante esse recado, essa participação da senhora para despertar nas mães, nos pais, para prestarem mais atenção nos filhos, nas crianças, as pessoas de idade com problema de audição, para prestarem atenção também. E a fono tem essa função, né, tem esse trabalho de corrigir, né, disfunções e até mesmo fazer um tratamento, podendo dar uma qualidade de vida melhor para essas pessoas. Muito obrigado, foi um prazer, viu? Muito obrigada. Muito bem, conversamos aqui com a doutora Valéria Hall Favareto, fonoaudióloga, é isso? Sim. Fonoaudióloga, esteve conosco aqui no Papo de Redação pela STZ, neste dia 8, nesta véspera de feriado.